Boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa instalação e configuração do MongoDB com Node.js e Express EGS. Primeiro, antes da instalação desses complementos, nós devemos ter a instalação do VS Code instalado em nosso computador e o Node.js a gente vai instalar dentro do nosso VS Code. Dando início à nossa apresentação, nós temos aqui, primeiramente, criando um novo projeto, que esse projeto seria criado no VS Code, onde nós iremos adicionar alguns comandos, tipo mkdir, que seria o diretório, onde nós teremos que instalar o npm init, que era para dar início ao nosso projeto, e a criação do nosso sistema em si, que no caso seria o nosso package.json após o comando npm init, e assim para fazer a nossa configuração para os demais passos. Se der erro ao tentar usar o comando node sem ter os módulos, o ideal é você fazer novamente a instalação do npm install express, que seria mais um complemento para que possamos dar prosseguimento à instalação do MongoDB. Temos também o exemplo para a instalação do server JS, que é aí onde a gente faz o teste do nosso package.json e com o comando node. Também vamos implementar o nosso server, que é nosso servidor local. Testando o nosso servidor local, se está rodando, mas como ainda não tem um método get para algo, e para isso iremos usar o express com os nossos verbos para iniciar o nosso CRUD. CRUD, que seria criar o post, inserir algo no nosso banco de dados. Ler, que seria o get, que seleciona um ou mais valores para exibir. Atualizar o put, alterar um valor em nosso banco de dados. E excluir, que seria o delete, que é remover um valor. O read e get, que seria o primeiro argumento formado na rota, que seria rect security. Seguindo esses comandos, a gente tem o nosso servidor se está rodando a verificação se o nosso servidor está rodando na porta 3000. Criando um visual simples no nosso projeto, a gente tem que instalar o npm install, que é JS. Todos esses comandos que a gente tem, que eu estou falando, tem que ser feito no VS Code. À medida que você digita esse comando, aperta Enter, que ele vai fazer a instalação e esperar as configurações necessárias para ver se passou tudo correto ou se tem algum erro. Após isso, adicionamos ao nosso servidor a linha abaixo para o ESJ seja usado e configuração com o Express, que seria o app igual a Express. Criando o nosso index. Para criar o nosso index, primeiramente temos que criar uma parte chamada views, que é o nosso MVC. Dentro dela, cria o arquivo index.ejs. Aí a gente adiciona o HTML ao index. Uma observação importante é melhor digitar para aprender e fixar na mente, mas se der erro, copie e cole na sua IDE o código que consta no comentário. Para configurar o nosso EJS para renderizar no nosso browser, a gente deve substituir o código apt-get para has-end index.ejs. No nosso apt-get, vamos adicionar uma resposta para renderizar o nosso index. Outra observação importante, qualquer alteração feita no nosso projeto, temos que parar e iniciar o nosso servidor. Para abrir o nosso localhost 3000, a gente pode digitar localhost 2.3000. Após essa pequena parte, nós vamos instalar o Nodemon para evitar que o servidor fique parando. A gente pode pressionar Ctrl mais C e rodando em seguida com o Node Serve
vamos instalar o Nodemon para fazer isso para a gente automaticamente, após qualquer alteração feita. Com o Nodemon instalado, não precisa estar parando o servidor. À medida que você vai implementando mais informações, o servidor não para, ele fica atualizando. Feita a instalação com sucesso no nosso package JSON, deve ficar da seguinte maneira, conforme a figura mostrado logo abaixo. Para usar o Nodemon, devemos criar um script para rodar o Nodemon Server no nosso package JSON. Que no caso está aqui, o nosso script, que seria dev nodemon.server.js. Após criar um novo ambiente para rodar o nosso Nodemon, podemos usar dessa forma, npm run dev, que aí o servidor fica rodando sem a necessidade de estar parando e estar reiniciando ele novamente. A opção de criar ou create post.js é usado na nossa view, que seria o nosso MVC. E para utilizar o post criar, será necessário usar a tag form e vamos precisar também de 3 coisas. Um atributo, que será a nossa action, um atributo que será o nosso method e um atributo name para todas as tags inputs do nosso form ou formulário. Conforme a imagem abaixo, nós temos que o form action, que é para mostrar e um método post. E os demais que seria o texto, nome e o sobrenome, que no caso aqui seria a criação de uma tabela com nome, sobrenome. Iremos usar o verbo post do nosso Express para criar a rota show, que definido a nossa view no index. Que a gente pode colocar app.post show e console.log, testando o novo post. Seguindo esses comandos no nosso VS Code, a gente verifica que ele não vai dar nenhum erro. Tipo, como testar? Preenche o campo e clique no botão Submit e veja o que acontece no terminal. Expression Decode Option é uma função integrada no Express. Ele analisa as solicitações de entrada com cargas úteis, codificada por URL e é baseado no Body Bus. Para isso, devemos adicionar a linha abaixo para ler do URL, que é extraído da tag form, o que é preenchido nos campos ao fazer o request, que seria conforme a figura abaixo, que é onde tem o app.set e o app.use. Configurando nosso request body, vamos adicionar uma rota para exibir o que iremos digitar digitando o código abaixo, no nosso console. Então, onde tem no console, a gente tira o request.board. Para testar novamente o nosso post com o Express, preencha novamente e dê um submit e visualize no seu terminal, que no caso seria o index aqui. Adicionando os dados para instalar os dados ou adicionar os dados no MongoDB, nós devemos instalar primeiramente ele no nosso computador e no nosso VS Code a gente instala seguindo o comando npm install MongoDB. Acessando o MongoDB por meio da nossa máquina, como eu já tinha falado, precisamos instalar o MongoDB diretamente do site, na nossa máquina, fazer o download conforme a tela abaixo. Nas demais, a gente pode fazer as demais configurações. Após baixar o arquivo, clique nele, que é onde você tem que verificar onde foi que baixou o MongoDB, é onde foi baixada a pasta que está, e instalar ele no nosso computador. Para instalar, após abrir ele, dando 2 cliques, digite Next e quando aparecer a outra tela de aceite, clique em aceite e clique em Next novamente. Depois clique em Complete e em seguida em Next, depois marque Install MongoDB as Accepted e em seguida aperte Next. Continuando, clique em Next
Para instalar o MongoDB Compass, clique em Install e aguarde a finalização da instalação. A instalação, instalação do MongoDB, aí, dependendo do computador ou do sistema operacional, ele demora um pouquinho. Então, é melhor aguardar até que seja feita a instalação completa. No arquivo MonGod, para executar o serviço do MongoDB por meio do Explorer, e depois clicando no nosso caminho onde ele está instalado, que seria para nós acessar nosso MongoDB em nossa máquina. Bom, abrindo o MongoCompile por meio do menu iniciar, que é onde a gente já instalou esse MongoDB, a gente vai no menu iniciar, procurar o MongoCompile e clique em conectar, conforme os passo a passo mostrado nas telas dos slides. Note que a conexão é localhost 2710. Nisso a gente deve fazer umas pequenas configurações para que possamos conectar com o nosso banco de dados, que no caso é o nosso CRUD. Aí, como eu vinha falando, criando o banco de dados pelo CRUD, precisamos criar uma conta no Atlas, clicando no link abaixo. Clique em Try Free, que seria uma conta free. No caso, não precisa fazer pagamento. Para esses testes, você pode fazer a conta free e fazer tipo um banco de dados online. Clique a conta por meio do Google ou preencha os campos e clique em Create. Conforme está mostrando na tela, você tem a opção de criar pela sua conta do Google ou simplesmente criar sua própria conta usando seus dados principais. Na opção New Project, que seria para criar um novo projeto, após clicar na seta, nomeie o projeto com o projeto DB ou o nome que você assemelha ao seu projeto que você está criando. Como aqui a gente está seguindo o passo a passo, a gente deve, de primeiro, continuar a fazer esse projeto conforme está descrito aqui nos slides, ou conforme a orientação a ser passada. Nomeando o projeto e depois clicando em Next, conforme as figuras que nós temos aqui. Vai clicando em Next, depois Create Projeto, que seria a opção de criar projeto. Clique no botão Build a Database, após ter sido criado o novo projeto. Selecione a opção Free, que no caso nosso MongoDB aqui é a opção gratuita. Selecione Shared e depois clique no botão Create Cluster e aguardar a criação. Crie o username e password, que seria para você criar um nome e uma senha. Aqui eu coloquei a senha dbuse para username e password. E em seguida clique em Create Use, que seria para criar o usuário. Continuando aqui, nós temos o local Evernote, onde na parte de IP address, a gente acrescenta somente os zeros. No momento não criamos uma senha com IP fixo ou algo parecido. E depois apertamos em adicionar Entry, que seria a nossa entrada. Para finalizar e fechar, depois. E, consequentemente, nós temos a Go Database, que também devemos apertar para finalizar a nossa configuração. Aí aqui nós temos o Database Deployment, onde devemos apertar o nome Connect, visto que a gente já está conectado no Atlas, correto? E selecionar a opção de Connect Use MongoDB Compass, que é o que a gente está utilizando aqui. Tem que copiar a string da nossa conexão. A gente normalmente copia essa string que vai aparecer no segundo passo, conforme está informando aqui. Abrimos o MongoDB Compass por meio do menu iniciar, conforme já tinha passado essa orientação anteriormente.
para que isso a gente possa ir lá acrescentar e colar e substituir o password pela senha que criamos anteriormente. E após criar isso, colamos aquele colamos aquela string de conexão, nós devemos colocar justamente aqui dentro, que seria a pasta de conexão string, e apertar em conectar. Quando nós conectamos com sucesso na database, ele vai aparecer o admin e o local, que é justamente a database onde vai aparecer nossos clusters, conforme está informando aqui. Para adicionar o nosso Node.js, devemos clicar em Connect, selecionar a opção Connect Your Application, que é para conectar a sua aplicação, a aplicação que você já criou, que a gente tinha feito anteriormente. Copiar a string, que aparece aqui para a nossa conexão de string e logo em seguida. Após copiar isso, podemos utilizar a opção Include Full Drive, código exemplo, para adicionar o nosso código no VS Code. Copiamos esse aqui novamente e finalizando, conectando a nossa aplicação Node.js no VS Code. Devemos adicionar a string copiada no passo anterior, que seria esse passo aqui. E substituir o password para dbUse, que criamos anteriormente. Lembrando, o banco seria essa parte daqui de baixo. Okay? Aí voltando para as telas para adicionar o nosso Node.js ao tudo, devemos importar o MongoDB e inserir a URL copiada colocando a senha cadastrada. Essa URL é justamente essa daqui que a gente copiou, a gente tem que colar aqui dentro do nosso VS Code. E para rodar o nosso código, devemos abrir New Terminal na opção de terminal do nosso VS Code. Acessar a pasta que está o seu código, o index que a gente criou lá, e digitar o código npm start, que é justamente para o nosso servidor rodar. Lembrando que o nosso servidor está rodando na porta 3000. Aí digitamos o comando Ctrl+C para o servidor e S, e logo em seguida apertamos S para confirmar a rodar o servidor. Após rodar novamente o npm start, digite no browser Chrome ou Firefox ou Edge o endereço do nosso servidor, que seria o localhost.3000. Informando aqui como nosso localhost.3000, formando o nome registrar, nome e username. Para salvar nosso banco, ao clicar no botão Submit, post igual a Create, conforme esse código aqui abaixo. Para testar, essa aqui é a tela do nosso MongoDB, e aqui é o nosso CRUD criado. Nas opções, podemos usar o find, que seria para encontrar, e adicionar um find no post também. Conforme aqui informado, nós temos o find aqui. E salvo no nosso banco. E logo embaixo já mostra salvo no nosso banco de dados MongoDB, informando que lá temos o nome da pessoa e o sobrenome da pessoa também, e assim sucessivamente. Aqui a gente está criando uma tabela, onde vai mostrar o nome e o sobrenome, conforme o nosso projeto criado. Para criar os reviews, para ler os dados dentro da pasta, devemos criar o arquivo show.ejs. Nessa parte, como a gente já tem bastante linha no VS Code, a gente deve verificar se do nosso HTML se consta a variável CRUD com o método for para percorrer o conteúdo da nossa coleção.
no nosso banco de dados. A function editors, na linha 20 a 25, são para exibir o conteúdo, que chamamos por meio do details.name e details.usename, conforme aqui está informando. DataName e details.usename. Precisamos adicionar essa nova view shows.tjs ao nosso server com um banco de dados, colocar num post o localhost.3000/show e o nosso code já vai dando o aspecto mais realista de uma planilha. Update seria a nossa atualização e o CRUD Express. Criamos o editar, o deletar e o botão novo. Nosso view show é JS. E aqui nós criamos os botões deletar e editar. Como já tinha o nome e o name, conforme aqui também nós temos o nome, sobrenome e ação. Nome, sobrenome e ação, que seria editar ou deletar. Ok? Bom, indicando as rotas para editar nossa view, edit.js, nós temos aí os seguintes códigos aqui para podermos fazer a nossa atualização conforme o nosso banco de dados. Dentro da nossa pasta view, o edit.js, criamos essa pasta edit.ejs. Acessando nossa tela, editar e realizando a edição, nós temos esses comandos conforme tipo, a gente tem a opção de se clicar em editar, ele vai aparecer aqui para você editar os nomes e atualizar o registro, conforme as figuras abaixo. Para visualizar no nosso banco o nosso registro, se foi alterado com sucesso, ele vai mostrar aqui em Documents, lá no teste bc.crud, ele vai mostrar que foi feita uma troca. E para deletar, vamos adicionar a rota deletar com tratamento para ir para o nosso delete. Da mesma forma da opção de editar, também a gente pode fazer a mesma forma no deletar do nosso banco de dados e assim ele vai mostrar novamente o que foi adicionado ou o que foi modificado. Lembrando que aqui o nosso servidor está rodando constantemente, ele não está parado, viu? Instalar apenas o MongoDB, para instalar apenas o MongoDB, baixe e instale o MongoDB Compass na opção Commute Server. O Mongo.compass e abrindo ele, nós devemos iniciar pelo menu inicial, conforme já tinha mostrado anteriormente. Para adicionar o nosso banco de dados no Atlas, primeiramente conectando o nosso cluster. Aqui nós estamos usando o nosso MongoDB, já que já tinha formado anteriormente. Essa parte aqui é só para a configuração mesmo do MongoDB antes das partes que eu já tinha falado. Clique no botão Create Database, criando a database e a coleção com Compass, dê o nome do seu banco de dados e coleção, clique no botão Create Database. Lembrando que aqui a gente está usando o teste DD e o CRUD na Collection Name. Conforme estava falando, está aqui a informação e fim.